E aí, galerinha, tudo bom? Estamos de volta com mais um 0659 PM, direto aqui do Valparaíso de Goiás. E a gente tá falando aí sobre inteligência emocional. Só lembrando que a gente vem falando aí sobre inteligência emocional e não significa controle das suas emoções ou dos seus sentimentos. Inteligência emocional é verdadeiramente se conhecer, saber como você age e reage a certas emoções, a certos sentimentos e como você se posiciona diante deles. E como a gente fala muito a respeito do nosso Pai Celeste, esse ser maravilhoso que nos dá a luz, que nos ensina, que transborda sobre as nossas vidas, né? Ele nos dá inteligência emocional. Então, como a gente fala muito sobre ele, a gente fala inteligência emocional dentro da Bíblia, dentro da palavra de Deus. E eu tenho chamado algumas pessoas para estar conversando aqui comigo a respeito de inteligência emocional. E pessoas que passaram por problemas, por situações completamente doloridas e como é que elas passaram por isso e o que elas fizeram para verdadeiramente superar, né, os problemas, controlar, digamos assim, entre aspas, as suas emoções, entender como agir na hora de agir, né, o jeito que é de agir. E hoje a gente vai falar com uma pessoa aí, uma pessoa que sofreu alguns traumas, que passou por alguns momentos bem difíceis, né? Que eu acompanhei aí de perto a situação dela e a gente vai conversar um pouquinho aí com ela para entender como é que ela se manteve firme na presença do Senhor, mesmo em meio a tanta dor, tanto problema. Ela tá entrando aí, a Denise Bulhões Vassouria Cássio. Marcelão tá entrando também para conversar aí, ó, Marcelo Fernando. Seja bem-vindo, Fernando. Vamos que vamos, né? Senta o dedo no aviãozinho aí, chama a galera para estar participando com a gente, para ouvir essa história maravilhosa que a Denise tem para nos contar, como é que Deus trabalhou verdadeiramente na vida dela. Eu vou pedir para ou o Fernando ou o Marcelo mandar um link, porque eu não vou conseguir mandar agora, para a minha mãe, para a Dona Maria, que ela quer participar. E manda por WhatsApp o link, se vocês puderem, porque aí ela vai conseguir acessar, que aí ela só clica lá no link para acessar pelo Instagram, que ela quer ouvir a Denise falando aí com a gente. Enquanto a Denise vai entrando aí, vai acessando, a gente vai falando um pouquinho sobre o que é, então, essa inteligência emocional. Bem, a palavra de Deus, né, ela fala sobre irai-vos, mas não pequeis, não deixe que o sol se ponha sobre a sua ira, tenha o seu temor no Senhor, né? Descanse no Senhor, confie nele, o mais ele fará na sua vida. Então, a palavra do Senhor, ela descreve sobre como ter controle, como ter inteligência emocional dentro do padrão bíblico. A Daniel, ele fala muito a respeito disso, né, sobre o controle emocional, e uma das coisas que ele fala que é muito importante é que ele fala sobre o amor a Deus, o amor ao próximo e o amor a si mesmo. Só que ele coloca um amor espiritual, né? Amor a espiritual e amor duas vezes. Como assim tá me ouvindo duas vezes? Não entendi, Marcelo. Tá me ouvindo duas vezes? Não entendi, não. Quando ele fala sobre essa inteligência emocional, sobre esse amor a Deus, ele fala, na verdade, amor a, a, a um ser espiritual. Ele não fala amor a Deus, né? Mas nós, como cristãos, que já conhecemos a palavra do Senhor e sabemos que é importante o amor a Deus, né? Então, amor a Deus, como a palavra de Deus diz, e amor
ao próximo também. Ele fala que se você não ajuda, tá dando eco, tá dando eco, tá dando eco. Galera, então eu vou sair porque eu não sei o que que tá dando eco. Melhorou aí o eco ou ainda tá dando eco? Melhorou, não melhorou? Galera, diz aí pra mim, porque qualquer coisa eu saio e volto pra gente corrigir aí. Denise caiu, foi? Ela, acho que ela caiu. Eu não tô achando nem ela online aqui. Denise, Denise. Denise, Denise, Denise. Agora vai. Tudo bom? Tá me Nossa, ouvindo? toda poderosa, lindona. Tô te ouvindo bem, graças a Deus. E aí, como é que você tá? Tô bem. E vocês? Ai, eu tô ótima, graças a Deus. Tô ótima. É, na Tô- correria, a mão tá limpinha. Ó, a mão limpinha. Tô na correria aqui, mas tá tudo bem, graças a Deus. E o que que você nos conta aí, Denise? Eu estava falando com o pessoal sobre inteligência emocional, né? Explicando aí um pouquinho sobre o que é inteligência emocional. Não é controlar suas emoções, mas sim trabalhar dentro, conhecer como é que você age, como é que você reage e como você colocar essa emoção da maneira certa, no tempo certo, né? E você sofreu um acidente. Tá dando eco de novo, né, Marcelo? Eu também tô ouvindo agora o eco. Deve ser o meu celular. Pede para o Fê colocar no silencioso para ver se melhora. Então, Tá, assim, tá bom. você sofreu um acidente, né? Foi 2015, não foi? Foi 2015. 2015. Sofreu um acidente em dezembro, o carro capotou, né? E, e daí por diante, Mas como é voltou. que foi a sua vida? Voltou. Foi. E daí por Tá diante, me como é que ouvindo? foi sua vida depois do acidente em 2015? Foi. Eu não ouvi, Cláudio. Você sofreu um acidente em 2015, né? O carro capotou, a Débora foi lançada para fora, né? Você também foi lançada para fora do carro, não foi? Isso. E Fernanda e Fernando ficaram presos no carro, não foi isso? E a partir desse momento, como é que foi sua vida ali? É, a partir desse momento, minha vida mudou assim drasticamente, né? Foi assim uma mudança total, né? Existe uma Denise antes do acidente, uma Denise depois do acidente, né? E com isso também, creio que a família também, né? Houve uma mudança total, né? Em todos, creio eu. Não na Denise, mas principalmente na Denise. E eu vim aqui principalmente para. Porque é Deus. Na minha, é só Deus mesmo que fez e ainda está fazendo, né? Você tem acompanhado, né? Mais do que ninguém, de perto, tudo que a gente viveu e vive até hoje, a minha luta, eu vou dizer minha porque eu que sofri mais com tudo que aconteceu, né? Por conta que até hoje eu ainda tenho, vamos dizer assim, as sequelas, né? Do que aconteceu e até hoje eu ainda estou na luta, né? Mas graças a Deus, Deus começou a obra e aí ainda está fazendo a obra na minha vida. E eu sei essa obra vai terminar. Mas a obra, enquanto a gente está aqui, estiver nessa terra, estiver nesse mundo, estamos fazendo a obra, né? Mas Amém. assim,
o acidente foi assim um marco, né, em minha vida. Nós voltamos de viagem, houve um capotamento, né, no qual eu fui lançada para fora. A Débora, que na época tinha de vida, foi lançada para fora também do carro. E a Débora ainda amamentava no peito, né? Então, assim, mas graças a Deus, Deus teve um cuidado muito grande com ela, com todos nós, né? Eu digo assim, mais assim com ela, porque imagina um bebê de 11 meses ser lançado para fora e não sofrer um arranhão, não sofrer nada. Ela não teve nada, não quebrou nada, não luxou nada, ficou inteira, graças a Deus. Ela foi jogada para fora, com conforto e tudo, mas eu imagino assim a cena, Deus pegando ela com o bebê conforto e com da pista, sabe? E não teve nada. A Fernanda, que na época tinha 3 anos de idade, ficou presa na cadeirinha, né? E também não sofreu um arranhão. Não teve, vou dizer assim, quebrou uma unha, nem uma unha, entendeu? O meu esposo, graças a Deus, ele também não teve nada sério, nada assim grave, graças a Deus. E por incrível que pareça, assim, você agradece pelo que aconteceu com você, assim, eu não vou ser hipócrita de dizer que lá atrás eu agradeci a Deus. Não, eu questionei muito a Deus. Ai, Senhor, por que isso tudo? Nossa, vamos dizer assim, eu perdi muitas coisas. Nossa, eu quase morri, perdi tanta coisa, perdi, sabe, de estar na convivência com minhas filhas, porque eu tive que ficar internada durante meses, eu fiquei sem andar. Então, assim, foi um tratamento muito doloroso, afastamento delas, e perdi escola delas, de levar para a escola, de estar estudando com elas, tá? Perdi datas comemorativas, perdi o convívio, de estar junto mesmo, sabe? De estar amamentando minha filha, de ensinar, coisas assim, sabe? De mãe, de filha, dia a dia. Coisas assim que tem pessoas, infelizmente, que não dão valor, sabe? Uma coisa assim simples de ler um livro com a sua filha, de levar para a escola de mão dada, de carregar a mochila, coisas de... E são coisas que hoje eu dou muito valor, sabe? Assistir uma televisão com a minha filha, assistir um desenho, assistir um filme, é muito criança. Você lê a Bíblia para sua filha, sabe? Ir para a igreja com a sua filha, estar junto com a sua família da manhã, é muito importante. Então eu perdi muita coisa, então eu questionei muito a Deus, fiquei muito errada. Entrei, quase entrei em depressão, mas enfim, isso passou, graças a Deus. E depois eu comecei a agradecer a Deus. Falei, nossa, ainda bem que foi só comigo. Porque imagine se isso acontece com uma criança de 3 anos. Imagine se isso... Será que elas teriam sobrevivido? Será que elas hoje estariam aqui? Muito mais que hoje eu só tenho alegria com elas, com meu esposo. Tenho lutas, sim, ainda tenho lutas provenientes do que eu passei nesse capotamento. Às vezes eu fui lançada para fora, juntamente com a Débora. Mas hoje, tudo isso que eu falei, muito mais, eu estou podendo viver com eles. E eu agradeço por ter acontecido só comigo. E hoje estar viva aqui. Contar um pouquinho da minha história, um pouquinho do que eu vivi, do que eu ainda vivo e do que Deus fez na minha vida, na vida da minha família, e que Deus ainda está fazendo, porque a obra não acabou. Enquanto nós estivermos nesse mundo, estivermos aqui, estamos aqui para falar de Deus, falar do amor de Deus, milagres. Ele não fez só lá no passado, só lá
na época que ele andou aqui nessa terra, não. Ainda está fazendo milagres, ele ainda faz as obras dele. Basta nós crermos, botar nossa fé em ação. Então, assim, como eu estava dizendo, o carro capotou assim, 3 vezes. Fui lançada para fora com a Débora. Meu esposo me pegou no meio da pista e de lá para cá foi só luta, mas luta com vitórias, com perseverança, com fé, com ação, entendeu? E eu passei por 7 cirurgias. Primeiramente, a gente ficou muitas horas na pista esperando por socorro, ao qual não vinha esse socorro do ser humano, mas o As socorro de pessoas Deus já vinham para estava ali roubar presente, as bagagens, né? eu creio, porque eu estava com uma hemorragia, a gente não sabia, no baço, né? E demorou muito, mas muito mesmo, ninguém parava, era uma alta, ninguém parava. E depois de muito tempo parou um rapaz, socorreu a gente. Eu não me lembro de nada, meu esposo, tudo que essas partes que eu falo assim, meu esposo que me contou, né? Porque eu estava em estado de choque, né? E fomos levados para o hospital. E era um hospital, assim, infelizmente, muito precário, o qual lá não foi visto que... Eu conto isso, assim, com uma certa... Eu não sei se a gente tem tempo para isso, mas com uma certa riqueza de detalhes, Tem, todo o que eu tempo do ainda mundo. lembro, porque é para ver o tamanho do agir de Deus, porque eu estava com a cervical nossa é assim, né? E ela estava assim, fora do lugar. E lá nesse hospital, ninguém viu, porque minha cervical estava quebrada, destroçada, fora do lugar. Então, não podiam me pegar de qualquer jeito. E me pegavam de qualquer jeito, não tinham me colocado aquele colar cervical no meu pescoço. Me levavam, me jogavam de qualquer forma, entendeu? E aí eu tinha o toque, a mão de Deus em mim, entendeu? O cuidado de Deus era muito grande comigo. E, e ali foi feito algumas coisas, mas assim, eu gritava de muitas dores, porque eu estava com cervical fraturada, quadril quebrado, dilacerado, joelho quebrado, e só tinham visto o quadril. E dali foram mais algumas horas de dor, de sofrimento, sem socorro, sem médico, não tinha plantonista, quem estava lá era um residente, não sabia o que fazer comigo, porque eu acho que eles nunca tinham se deparado com uma situação tão grave como eu estava. E, como sempre, Deus ali, já cuidando de mim, cuidando das minhas filhas, cuidando do meu marido. E chegou a um ponto que tiveram alguém lá, não me lembro quem, tomou uma providência, uma atitude mais firme, mais forte. Falaram, olha, ela tem que ser transferida e não pode ser de ambulância, porque eu tinha risco de morte. O risco era muito alto de morte se fosse transferida de ambulância. Teria que ser um transporte aéreo. Eu já estava quase chegando no Goiás, foi Chapadão E foi uma de luta, né, Dê? Serrãozinho, Eu assim. sei que essa parte você não lembra, né, Aí porque você providenciaram estava em o choque, transporte aéreo, mas foi todos na uma UTI luta já muito grande com relação a desse isso, transporte aéreo e porque me trouxeram quem para estava lá Brasília, para o era um hospital. residente, né?
e o residente, Chegando nesse ele hospital, foi não todo queria rígido, sonâmbulo, assinar para poder fui operada mandar, né, para expressa, foi liberar, visto que eu porque tinha ele uma não tinha hemorragia no meu autorização para baço, isso, né? E aí, como ele ficou não socado tinha essa essa autorização para hemorragia e eu enviar, estava, ele assim, ficou transfigurada. protelando, Eu estava e o médico, que seis era o meses, vamos dizer plantonista assim, de verdade, ele estava em casa. Então, assim, inchada por realmente a conta gente dessa vê a mão hemorragia de de Deus, dentro como de você mim. falou. Seis Porque o meses de carro capotou de 3 vezes, você foi muito, lançada muito, para muito fora do carro. O que Fernando tempo de mim. contou, que Não sei você estava no como, meio da pista, quer era dizer, uma sei curva, como, não é um dava dom de tempo de Deus, colocar nada, humanamente falando. né, Assim, para te cheguei lá, o pessoal, proteger, para evitar que os carros viessem. corre, Então corre, ele que teve que a te mulher vai morrer lá retirar do jeito que ele podia te dentro retirar de do meio da mim, pista. E né? aí, te retirando sem um E colar cervical, sem um cuidado, eu tô me falando como levaram com a enfermeira, enfermeira sem um fria, cuidado para que não mexesse a sua coluna, nem nada disso, fizeram em mim, o foi a tal da risco de você laparotomia. ficar tetraplégica Eles era dão um corte, muito grande, faz e aqui na mesmo barriga, assim né, ele aqui se por arriscou, baixo, porque o risco de você morrer para abrir atropelada por um caminhão era muito e maior, virar, né, entendeu? tudo Então, para eu fora acredito que o e Espírito Santo de fazer a Deus ali, que limpeza, Jesus Cristo tancar colocou a mão, fez um colar o sangue. cervical ali por ele mesmo e para te retirar da pista naquele momento. A Débora, você falou assim, nenhum arranhão na Débora. A Débora estava com o rosto dela completamente roxo, roxo mesmo. E quando fez a tomografia, né, e fez depois a tomografia, não tinha nada. Não tinha nada, 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 nada. Uma criança de 11 meses ser lançada para fora do carro, ficar com o rosto dela no estado que estava, era para ela ter alguma coisa. E Deus não permitiu, ele colocou a mão ali. O Fernando estava se eu não me engano, 2 vértebras, né, quebradas, né? Tá me ouvindo? E não tá me ouvindo? Peraí. Melhorou? Não melhorou? Eu vou tirar você e depois eu trago de volta para melhorar. Peraí. Então, o que que acontece? Então, estava ali com toda essa situação, né, Fernando, com 2 vértebras ali quebradas. Inclusive, o pessoal estava querendo levar, se eu não me engano, as crianças, né, para para ai, eu esqueci agora. Enfim, e a gente saiu correndo daqui de Brasília para poder. Ai, ela não sei com quantos anos ela estava, não, mas o acidente foi de carro, foi em 2015. Ela vai dizer quantos anos ela estava. Deixa eu só colocar ela de volta aqui assim que eu a achar, porque ela de novo não está online. Então, quando aconteceu tudo isso com ela, né? E o Senhor cuidou para que não tivesse nenhum problema. Eu lembro que o seu irmão, né, Denise, estava lá no fora do país, pleiteando com o pessoal do plano de saúde para poder mandar você de volta com um heliporto, né, com um helicóptero a Verônica também brigando ali, eu, Fernando e Marcelo brigando com o médico que estava, e a gente correndo atrás da maneira que a gente podia, né? Para poder resolver, e todo mundo em oração, te achei. Todo mundo em oração, né? Clamando a Deus aí para que para que desse tudo certo, para que a gente conseguisse trazer você para cá. E depois, como você estava contando, que cortou um pouquinho, você passou por 7 cirurgias, não foi isso? 7 cirurgias? Tá me Oi, ouvindo agora? tá me ouvindo? Tô te ouvindo.
Tô te ouvindo, tá me ouvindo? Tô. Então você Eu passou por tava com 38 anos na época, isso? 38 anos. Você passou por 7 cirurgias. Isso. E os médicos chegaram a falar que No você não total, ia 7 voltar, cirurgias. não foi? Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Na na primeira, segunda cirurgia, eles não tinham certeza se eu ia voltar e se voltasse, se eu teria os movimentos, se eu voltaria a andar, ficaria tetraplégica, teve isso também. Entendi. E aí, o que que acontece? Tá me E ouvindo? aí você falou que você ficou um tempo sem andar, né? Você ficou um tempo aí sem andar, tendo que passar por uma reabilitação. Você falou que nesse período você perguntou a Deus, né? Por quê? Você questionou a Deus. Mas em algum momento você pensou assim em vou largar tudo, não não é isso, entendeu? Por que que Deus não me protegeu? Algum momento passou, está caindo, Dê. Em algum momento passou por um acaso isso? Vou te trazer de volta, Denise. Vamos orar aqui, que não vai cair, não. Você vai contar esse testemunho para a honra e glória do Senhor, para que o Senhor seja glorificado neste lugar. Vou lhe trazer de volta. Deixa eu te achar de novo. Peraí. Tô lhe procurando de novo, dona Denise. Que achei. Vou mandar para Fernando, que eu sou besta. Peraí. Denise estava no carro sozinha? Não. Fernando estava no carro, Denise estava no carro, Débora e Fernanda estavam no carro. Ela não estava sozinha, não. Tê, Oi, vê aí agora. tá me ouvindo? Tô te ouvindo muito bem. É, Ficou bom? um pouquinho. Então, vamos que vamos. E aí você falou que você ficou um tempo ali, né, sem andar, e que você chegou a perguntar a Deus, né, o porquê, o que estava acontecendo. Você chegou a pensar em largar tudo? Largar a Deus, desistir? Não vai dar certo mesmo? Olha, assim, Cláudia, não vou, não vou mentir, dizer que não. Assim, bem no início, como eu te falei, né? Eu tive sim meu momento de revolta, meu momento de tristeza, de meus porquês, né? Que fica aquele monte de interrogação, né? Por quê? Por quê? Não, nunca a gente faz aquela pergunta certa, vamos dizer assim, né? Se é que existem perguntas certas nesses momentos, para quê, né? Para quê, Deus? Se eu permitiu. Porque tudo, eu penso assim, na nossa vida acontece, tem um motivo, tem um para quê. Deus permite com um propósito, com uma finalidade. Ele tá, assim, vamos dizer assim, ele quer algo da gente, tem um propósito daquilo ter acontecido. Entendeu? Hoje eu tenho esse entendimento. Mas não, no momento de angústia, de dor, de dúvida, de desespero, por quê? Por que que o Senhor não mudou o caminho? Por que que o Senhor não avisou? Por que que o Senhor não mostrou? Por quê? Por que que não foi assim, não foi assado? Entendeu? Então, eu tive sim meus momentos, meus rompantes, minhas tristezas. Pensei em largar. Não, para que continuar servindo esse Deus? Para que continuar indo para a igreja? Para que louvar? Para que buscar? Para que orar? Para que minha família toda, nós estávamos voltando de uma viagem de férias, né, com a minha família, para podermos passar o ano novo na igreja, dentro da igreja, na casa do Senhor, entendeu? Eu deixei, vamos dizer assim, minha mãe lá em Corumbá,
voltei para poder passar na igreja, sabe? E o Senhor deixou isso acontecer? Que Deus é esse? Por que o Senhor não segurou o carro? Por que o Senhor deixou o carro virar, capotar dessa forma? Eu estava indo para ir para sua casa. Eu não estava indo para oba-oba, coisas erradas, entendeu? Eu não estava indo para pecar. E acontecer dessa forma? Eu sou ser humano, né, Cláudia? Claro, claro, e a palavra de Deus Entendeu? diz, né? Toda a minha família dentro de um carro, uma bebezinha de 11 meses, dependendo de mim ainda, e uma outra de 3 anos de idade. E eu com 38 anos, meu esposo, eu trabalhando, tendo minha independência ainda, sem precisar de ninguém para me dar banho, ficar usando fralda, sem andar, sem precisar de ninguém me botar comida na boca, sabe? Sem ter que ficar fazendo fisioterapia, esperando, sabe? As pessoas irem cuidar, te dar banho, ter uma vida regrada, dependência mesmo total de Deus e uma dependência também das pessoas que estão em sua volta. Então eu tive sim vontade de largar tudo, abandonar tudo, né? Já estava ali, né? Entregue. Ah, então para que, né? Servir, continuar servindo esse Deus? Para que continuar indo para a igreja? Se eu estou fazendo a obra, estou na casa e ele deixou acontecer isso. Mas, graças a Deus, isso passou. Eu me fortaleci, Deus continuou a falar comigo, continuou, sabe, me fortalecendo. Eu, aos poucos, fui recobrando minhas forças, minha fé. Continuei a buscar a Deus, tive apoio da família, que nesse momento foi muito importante, né? Apoio de todos, apoio da igreja, apoio dos amigos. E Deus, Espírito Santo, falando ao meu coração, porque é quando a gente fica ali na UTI, eu não sei se quem está assistindo, mas quem já passou por isso ou teve algum familiar, mas quem já passou por isso sabe o que é ficar numa UTI, porque ali você fica numa dependência total de Deus. Porque ali você não tem mãe, você não tem pai, você não tem marido, esposa, amigo, amiga para você conversar, você não tem celular, você não tem WhatsApp, não tem Instagram, você não tem nada, você não tem ninguém para conversar, para desabafar, para não tem nada. Você tá ali e você não tem o que você fazer. É 24 horas ali deitado numa cama, lógico, isso quando você acorda do coma, né? Quando você é desentubado, que você recobra sua consciência e você começa a ver tudo, olhar, fica aquele barulhinho daquelas máquinas, aquela coisa estressante. E você não tem o que fazer, não tem com quem conversar. Então, é 24 horas na dependência de Deus. Então, você querendo ou não querendo, você vai falar com o papai. Você vai falar com ele, você vai orar, você vai chorar, você vai clamar, você vai se arrepender de todos os seus pecados, vai se lembrar de coisas que você fez, que você falou, vai pedir perdão por tudo, Tinha entendeu? muito medo? Deus vai te trazer à memória tudo. É um momento assim que é você e Deus ali. Não tem para Tinha onde muito correr. medo, Denise, lá na UTI? Oi? Muito medo? Muito. Quais eram seus medos, assim? Medo de morrer, muito medo. Via, não, eu ouvia os meus vizinhos, né, vamos dizer assim, falecer.
Eu ouvia, era uma correria, era um desespero, eu já sabia, quando começava, eu já sabia que estava chegando a hora, eu chegava assim, ficava já dura, sabe? É um medo de não ver mais minhas filhas, eu só pensava nelas o tempo Verdade, que todo. esse período na UTI não podia nem receber visita delas, né? Não, não. Minhas filhas, eu não podia ver minhas filhas e a visita era assim, rápida, de flash. Era 30 minutos de manhã e à tarde e tinha um número regrado de pessoas, entendeu? De vez em quando a E gente eu burlava o número contando, regrado. você não tinha relógio, não tinha. Eu ficava assim, meu Deus, será que já está na hora da visita? Ficava desesperado quando vinha alguém para me trocar, ou me dar um banho, ou trazer alguma coisa. Já tá na hora da visita? Que horas são? Ficava, era assim, um desespero, uma ansiedade. Eu queria ver minha família, e pedia toda hora se podia ver minhas filhas, e toda hora já estava num ponto que eu estava entrando em depressão, porque eu não conseguia ver minhas filhas, e foi que depois de acho que tanto a insistência e também de ver que eu já não estava tão bem assim, lógico, depois que eu acordei do coma, que eu fiquei em coma, foram 7 dias, né, em coma induzido, eu consegui ver minhas filhas, que a abençoada lá também permitiu, que ela também estava gestante, acho que ela se comoveu com a minha situação, a A enfermeira gente chorou lá na chefe, porta, só um pouquinho, só um foi, pouquinho. foi bem rapidinho, deixa eu ver, mas aquilo ali foi que também me deu um gás novo, assim, que eu pude ver minhas bebês. E Mas na como é que UTI foi? você passa por muitos medos mesmo, é muito difícil. E a sensação, Denise, de ver suas filhas, como é que foi? Oi? A sensação de ver suas filhas, como é que foi? Ah, a sensação de vê-las bem, com saúde, nossa, muito boa. Sensação maravilhosa. Motivo para lutar, né? É motivo, nossa, aquilo ali recobra, né, nossas forças, nossa energia. São elas que até hoje, sim, Deus, lógico, em primeiro lugar, e elas. E no dia a dia alegram o meu dia, me dão motivo para continuar a minha luta, né? Que a luta continua, a batalha continua, entendeu? São elas que me dão força, me dão ânimo, coragem. Eu coloquei no título assim, traumas, né? Os traumas que você passou, porque eu estava conversando até com o Marcelo, tanto figurativamente falando, né? Você passou por traumas emocionais e traumas físicos também. Você fraturou, foi a T4? Foi a T4 ou foi a T3 que você fraturou? Cervical, É, foi eu qual? T4 ou fraturei, T3? foram C3, C4, É, eu tô falando T, eu C6, tô ótima, né? C7, foram quatro. Eu Isso. operei a cervical, foram 2 vezes, eu fiz 2 artrodeses. O quadril eu operei também, foram 3 vezes, via anterior, via posterior, porque o quadril ele acabou o quadril e depois de algum tempo eu precisei, foi a última cirurgia, eu precisei colocar uma prótese total no meu quadril esquerdo. Hoje eu tenho uma prótese nele. E já foram as 7 cirurgias, já. Foi a laparotomia, que foi a cirurgia da barriga. Fiz 2 cirurgias na cervical, 3 no quadril e uma no joelho esquerdo, que foi o ligamento cruzado anterior que rompeu. Aí deu um total de 7 cirurgias. Aí você falou assim, existem duas Denises, né? Uma antes do acidente e uma depois do acidente. Eu vou te perguntar, qual é a melhor, espiritualmente falando? E espiritualmente é a depois do acidente. Fisicamente era antes. Mas esse trauma aí do fisicamente, o senhor também está tratando, né? Você é uma mulher linda e é guerreira.
né? Ai, travou, não, Então, não ouvi. até esse trauma o Senhor está tratando, porque você, além de ser uma mulher guerreira, você é uma mulher linda. Não fala a sua Ah, idade, não. Não fala a sua amém. idade para ninguém saber, não. Ó, quem acertar a idade Obrigada. da Denise aí embaixo vai falar comigo no direct, não pode ser parente. Quem acertar aí a idade da Denise no direct vai ganhar um negocinho que vai falar comigo no direct, que eu vou dar um negocinho para quem acertar a idade da Denise. Você vai ver o quanto você é bonita. Você vai ver. É sério. Então, assim, espiritualmente falando, você disse que melhor é essa Denise de depois do acidente. Por quê? Por quê? Porque a Denise, depois do acidente, porque assim, depois do acidente, a Denise teve mais intimidade com Deus. Porque a gente, depois que a gente passa assim, por um estreito com Deus, uma luta assim, bem mesmo, a gente se agarra, a gente se une, assim, fica bem grudadinho com Deus, né? O Espírito Santo, a gente passa a ter mais intimidade, né? É engraçado, mas às vezes é preciso a gente passar por um perrengue, assim, bem perrengue mesmo, uma luta bem luta mesmo, né? Uma coisa bem difícil, uma coisa bem dolorosa, uma coisa bem triste, bem sofrida, infelizmente, né? Pra gente estar mais ligado no trono, né? E é nesses momentos mesmo de dor, de perda, de tristeza, de luta, de adversidade, que a gente se agarra mais com o papai. Não era para ser assim, mas às vezes é assim. É. E aí a gente passa a ter mais intimidade com o pai, passa a buscar mais, passa a conversar mais, passa a orar mais, passa a louvar mais, passa a estar mais atento ao que o pai quer, o que o pai está dizendo. Às vezes o pai está ali, às vezes não, sempre o pai está ali do nosso lado, está falando, está falando, está falando, está falando e a gente não está dando ouvido, né? Não dá Tá tudo importância, né? respondendo, ô pai, ô senhor, o que que eu faço? Eu vou para a direita ou vou para a esquerda? Aí o pai fala, ô filha, ô filhinho, vai para a direita. O caminho é pela direita. Aí, ô pai, eu vou por onde? Vou para a direita ou para a esquerda? Ô filhinha, eu já te disse, vai pela direita. E você não tá ali na mesma sintonia. Aí você pega e vai para a esquerda. Aí o pai fica lá, ô Ele não filhinho, eu pode nem falei para falar, para a ai meu Deus direita. do céu, que ele é o Deus, né? Ele olha para um lado, olha para o outro, fala assim: cinge os lombos, que você vai passar pelo deserto para aprender e pela direita que eu mandei, Pois né? é, né? Ele não pode nem falar, ah, meu Deus, que ele não tem nem para quem pedir socorro, né? Pois é. Mas se você voltasse assim, lembrando lá do passado, o que que dessa Denise do passado ficou para trás que você olha assim e fala assim, realmente, isso, isso que ficou para trás era uma pedra de tropeço, era alguma coisa que precisava ser corrigido, transformado. Que precisava ser corrigido. E que você acha que aprendeu nesse deserto, que você acredita que aprendeu nesse deserto. Que eu aprendi. Que é como eu te falei, eu ouvi mais a voz de Deus, sabe? Ser menos teimosa, talvez. Você falou uma outra coisa também, você falou assim, você não falou com essas palavras, mas você falou sobre o valor, né, da família, o valor das pessoas, da sua filha. Você acha que você hoje valoriza mais isso do que antes? Peraí, A eu sua não ouvi. família? Sobre o quê? Você falou que você ficou desesperada para ver suas filhas, desesperada Sim, para ver sua família e tudo mais. Você acredita que depois do acidente você aprendeu a valorizar mais as pequenas coisas dentro da sua família? com certeza.
pequenas coisas, como falei, tudo, nossa, com certeza. Não só com relação à família, assim, mas principalmente com relação à família, tá junto, né? Pequenas coisas mesmo, como falei, é, assistir um bom filme, ir para a igreja, levar para a escola, fazer uma tarefa junto, pequenas coisas e assim, quando no meu momento que eu fiquei um pouquinho de quando eu estava internada na UTI, coisas simples que nós fazemos no nosso cotidiano, que a gente faz tão assim no automático e que eu acho que é besteira, mas não é besteira. Tipo, de manhã cedo você levantar e ir no banheiro você escovar o seu dente. Era uma coisa que eu não conseguia fazer na UTI. Tinha que vir uma pessoa para escovar o meu dente. Eu não conseguia, eu não tinha força. Você comer, fazer esse simples movimento de levar a comida na boca. A gente não agradece, a gente não tem o costume de agradecer pela comida, por você conseguir comer, você abrir os olhos para. Acordou, abriu os olhos, você não agradece a Deus. Você está respirando sem a ajuda de um aparelho. Eu fiquei muitos dias respirando entubada. Chegou um ponto que se eu não voltasse do coma, eles iam me traqueostomizar. E Deus foi lá mais uma vez e não permitiu, porque já iam botar traqueostomia em mim. Você ir tomar um banho sozinha no chuveiro, olha que bênção. Eu não podia, eu tinha que tomar um banho no leito. Foram 31 dias numa UTI, sendo banhada por pessoas estranhas. E não era só mulheres, eram homens. Tudo bem que eram profissionais da saúde, né? Estudaram para isso, eram treinados. O Mas e a vergonha? constrangimento. É, Entendeu? Como é que eu ficava ali? Desprotegida, com vergonha. Então, sabe, um banho no chuveiro. Quando eu fui pro quarto, nossa, foi uma alegria, porque eu fui de cadeira de banho, tudo. Era quase um banho no chuveiro, mas já saí daquele leito, sabe? Então, assim, pequenas coisas, sabe? Você poder usar um vaso sanitário, sabe? gente, Sair é de uma verdade. fralda. Então, são pequenas coisas. E a gente não dá valor. A gente não agradece. Ou ser obrigado porque eu ando, ou ser obrigado porque eu tenho minha independência, eu consigo tomar um banho, eu consigo escovar um dente, eu me alimento, eu tenho comida na mesa, né? Eu Tinha o meu consigo cabelo. correr, pular, entendeu? Eu hoje ainda não corro, eu dou umas enganadinhas, mas eu ando. Para quem não ia sobreviver, para quem não sabia se ia ficar paraplégica, tetraplégica, hoje eu ando, eu caminho com Pula minhas filhas, eu corda, brinco com minhas filhas, entendeu? Oi? pula corda. Tem um vídeo aí. Entendeu? Eu dou os meus pulinhos, meu jeitinho, mas eu dou. E Deus tinha me falado que eu ia brincar com minhas filhas, que eu ia correr com minhas filhas. Deus me falou, Glória a Deus. entendeu? Então, assim, Deus não mentiu para mim, Deus não me enganou em nenhum momento. Tudo que ele me prometeu está se cumprindo. Basta crer. Glória a Deus. Glória a Deus. E de aprendizado, o que que você deixa para essa galera que está aí nos assistindo? O que que você que Deus, porque assim, o Senhor Deus, ele trata as nossas feridas, ele trata as nossas dores, né? Ele cicatriza as nossas dores para que a gente possa ajudar a cicatrizar a dor do outro, a trabalhar na vida do outro. E qual é a mensagem que você deixa aí para esse povo que está assistindo você? Alguma coisa que você que sai do seu coração verdadeiramente para o coração deles, algo que Deus falou com você e que você sente que é importante que cada um deles tenha guardado ali. Assim, Cláudia, mediante assim, tudo que, sim, que eu passei, que eu vivi, que eu vivenciei, tudo que foi dito agora aqui,
eu deixo assim, eu até anotei aqui um João 11:4. Eu vou falar assim, que Deus falou ao meu coração, né? Que eu não sei o que as pessoas estão passando, qual o problema, qual é a adversidade, mas assim, seja o que for, mas assim, essa diversidade, esse problema, essa luta, no meu caso, esse acidente que eu passei, não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Seja o que for que vocês estejam passando aí na sua casa, não é para a morte. E morte que eu digo não é só morte física, pode ser morte espiritual também. Não é. Seja lá o que for que vocês estejam passando, é para a glória de Deus. Então não desanime, não perca a fé, continue lutando, continue crendo, que é tudo para a glória de Deus. Tenha fé, permaneça firme, que Deus é com você, Deus é contigo. Deus foi comigo, Deus ainda é comigo, Deus foi com você, Deus ainda é com você. O Amém. mesmo Deus que me socorreu, é o mesmo Deus que está te socorrendo, vai te socorrer. Ele nunca te desamparou, ele nunca vai te desamparar, seja o que for o seu problema. Cláudia, Denise, Deus esqueceu de mim, Deus não vai resolver o meu problema é impossível, meu problema não tem solução, o médico, o advogado, sei lá quem já disse que não tem jeito sim. Eu não tô aqui. Os Não médicos é? falaram pro meu esposo, falou assim, olha, me chama quando for meia-noite para testar o óbito dela, que ela não vai passar dessa madrugada. Ela não vai sobreviver. É um E eu tô fantasma que tá aqui, aí na minha frente? tô aqui Ai, que com medo. minhas filhas, cuidando delas, criando elas, graças a Deus. Então É, tem e a jeito, sim. Tereza, não são minhas filhas, não, são dessa mulher, dessa guerreira aí, essas duas aí, entendeu? É, a Fernanda e a Débora são filhas da Denise. Eu pego emprestado de É a vez em quando, né, Fernandinha Denise? aqui. Eu pego emprestado, né, Denise, de vez em quando. Ela fica meio brava que eu pego emprestado e não devolvo, né? Mas eu pego emprestado. Mas Pega são filhas da emprestado, Denise. rouba de vez em quando, de vez em sempre, É, né? de vez em sempre eu vou lá, furto, né? Trago Aqui, ó. pra cá. Mas na verdade são filhos aí da Denise com o Fernando, né, meu irmão. E assim, é, eu sei o quanto foi dolorido, sabe, Deni? Porque eu tava aqui, né? Eu passei aí mais de 2 anos, né, com as meninas aqui. Depois teve aí uma readaptação, né, para elas voltarem, porque elas tinham essa questão aí foi muita coisa, não é? Muita coisa mesmo, porque, ó, Fernandão lá atrás, lindão, né? Foi muita coisa, porque ainda assim tinha aquela questão de que elas não queriam ir, né? Porque já tinha passado muito tempo sem ir, só visitando, não podia ficar muito tempo porque você não podia cuidar delas, e a sua É, mãe e Fernando não davam conta de cuidar delas tão pequenininhas e ainda cuidar de você, e isso era difícil, né? Então, foi muita coisa, foram muitos traumas foi, mesmo, né? foi. O trauma físico, o trauma psicológico, a perda momentânea de sua independência, a perda momentânea da, digamos assim, da guarda, né? Porque não perdeu a guarda, não. Mas a perda momentânea da guarda das suas filhas, de poder assumir a responsabilidade de mãe ali o tempo todo delas. É, Então foi assim, um baque espiritual, físico e emocional ao mesmo tempo. Por isso que eu sim. falei assim, traumas. Traumas retrata muito Não, bem o que e você viveu. fora, Cláudia, e fora assim também, Cláudia, que teve também da parte da Fernanda a questão de, mais, isso aqui sim, foi mais da Débora, de que não queria estar perto de mim porque teve o trauma, né? Porque assim, elas, quando iam me visitar, No tanto quando elas hospital. foram na UTI e no quarto, porque assim, chegava lá, via a mãe deitada numa cama, com aquela camisola linda, né? E ainda com
aquele Colar colar lindo, cervical, maravilhoso. o rosto atado, Com né? fralda, ainda tinha aquele negócio na cabeça, porque eu também tive um traumatismo craniano, que eu esqueci de falar, né? Tive um traumatismo craniano, ainda tive uma ferida que deu aqui na cabeça, meio que foi uma escara, eu não sei direito, mas que deu aqui na cabeça, aqui embaixo. Acho que por conta também de ficar deitada muito tempo. Então, assim, era um negócio no pescoço, por conta das cirurgias na cervical, um negócio na cabeça, fralda, camisola e deitada na cama, sem poder levantar, sem poder ficar em pé, sem poder andar, porque o osso da bacia estava colando ainda, então não podia ficar em pé. Então, elas me viam, acho que era um monstro, né? Elas viam. Então, a Débora, então, que tinha 11 meses, ficava assim, não queria nem chegar perto de mim. Então, assim, era um trauma para ela, era um outro trauma para mim, que eu queria abraçar, queria pegar, queria beijar, e ela ficava assim, que era bebezinha, Fernanda e Davinha, e eu ficava feliz e ficava triste ao mesmo tempo, aí ela chorava de um lado, eu chorava do outro. Então, assim, foram momentos muito difíceis mesmo para mim, para elas. Então, assim, mas Não depois, poder com o amamentar, tempo, perder os primeiros passinhos. pois é, ela foi tirada do peito bruscamente, né? Parou de mamar, porque, né, um acidente. Eu perdi ela de andar, né? Os primeiros passos dela, o bicho aqui. Perdi ela de andar. Enfim, então perdi muita coisa, né? Da Débora, da Fernanda. Mas você acredita que Mas você foi perdeu difícil, foi mais ou muito você difícil. ganhou mais? Sim, ganhei o resto da vida agora para acompanhar o crescimento delas, né? Ganhou muito mais, não é? A palavra de Sim, Deus com fala lá certeza. em Eclesiastes 7:3, ele fala assim: a tristeza, ela é melhor do que a alegria, do que o riso. Porque o rosto triste melhora o coração. O coração do sábio está na casa onde há luto, mas a dos tolos na casa onde há alegria. É melhor ouvir a repreensão de um sábio do que a canção dos tolos. Tal como o estalo de espinhos debaixo da panela, assim é o riso dos tolos. Isso também não faz sentido. A opressão transforma o sábio em tolo e o suborna e corrompe o seu coração. O fim das coisas é melhor do que o seu início, e o paciente é melhor que o orgulhoso. Então, você passou aí por uma questão onde você teve que ser muito paciente, né? Você falou que você dependeu de todo mundo aí e você precisou ser muito paciente, não pôde Sim, ser orgulhosa de maneira nenhuma, teve que ser paciente, colocar verdadeiramente na mão do Senhor. E, e o que que isso te gerou o maior, assim, o maior aprendizado que isso te gerou? E que você aconselharia a todo mundo aí, que o Marcelo está perguntando. Ele aumentou minha pergunta. Eu ia falar só o maior aprendizado. Aí ele colocou assim, ó, qual foi o maior aprendizado que você leva para a vida para a vida toda e aconselha para todo mundo? vixe, maior aprendizado, nossa, maior. Assim, acho que, como você falou, eu acho que é você estar junto e aproveitar o máximo que você puder os momentos com a sua família. Glória. Estar junto e aproveitar, por menor que seja, os melhores momentos estão junto com a sua família. Os melhores e os menores que sejam, com a sua família. E sempre buscar a Deus. Buscar a Deus em primeiro lugar e estar junto com a sua família. Acho que é isso. Glória a Eu acho Deus. que é isso. Eu vou ler um pouquinho aqui o que que o pessoal deixou para você. E aí Tá. depois eu vou pedir para você nos abençoar com uma oração, tá? Amém. Aqui, ó. A Tereza colocou aqui, ó. Ó, a minha mãe colocou aqui, ó. Deus está no controle de tudo, né? A Tereza falou lindas, né? Lindos, você e sua família.
Aí colocou isso, nossa, e bastante foguinho aqui que ela colocou, né? É de Deus aí. A minha mãe estava falando assim, muito difícil porque você estava amamentando a Débora, né? Ah, e já falei o que o Marcelo falou, e tem aqui, acho, eu não sei se é a Cici, se é a Kika, mas tá aqui, meus doces do bem, tá assim. Deus te abençoe e parabéns pela superação. Deus é fiel, daqueles que o buscam de todo o coração. É isso aí. Aleluia. Aleluia. Amém. E todo mundo tá te abençoando aí, viu? Todo mundo tá bem feliz aí com seu sucesso, né, na presença do Senhor, viu? E a Denise estava super, hiper, mega power nervosa. Foi difícil? Foi um pouco. Foi ótimo, mulher. Foi ótimo. E eu tenho certeza que muita gente que ouviu aí a sua palavra vai Que trazer bom. para o coração exatamente isso. Ouvir mais a Deus e dar valor Sim. às pessoas que estão, que nos rodeiam, né? A nossa família. Marisete está falando assim, ó, testemunho abençoadíssimo, né? Glória a Deus pela sua vida, Denise. Né? Amém. Então, que Deus abençoe. É o Espírito Santo, Teresa, a live é do Senhor. Ele é Amém. maravilhoso mesmo. Minha mãe tá dizendo que Deus continue te abençoando grandemente, viu? Amém. Então, ora aí pra gente, para que o Senhor escute aí as suas palavras de gratidão, como você falou, e transborde Amém. mais ao nosso coração, tá bom? Amém. Amém. Obrigada, Senhor, meu Deus, meu Pai, por mais esta noite, Senhor, na tua presença. Obrigada, Senhor, por esta live. Obrigada, Senhor, por cada pessoa que entrou, que assistiu, Senhor. Obrigada, Senhor, por Senhor ter direcionado, Senhor, tudo que foi falado, tudo que foi Amém. dito aqui esta noite, Senhor. Porque foi tudo, Senhor, debaixo da tua orientação, debaixo da tua direção, Senhor. Porque estamos aqui, Senhor, para engrandecer, exaltar e bendizer o teu nome, Senhor. Porque só o Senhor, Pai, é digno de toda honra, toda glória, todo louvor, toda exaltação. Obrigada, Senhor, que o Senhor possa continuar a trabalhar em nossas vidas, Senhor, na minha vida, na vida de minha família, na vida da Cláudia, na vida da Amém. família da Cláudia, Senhor, na vida de todos que estão acompanhando as lives da Cláudia, as lives do Marcelo, Amém. este este projeto dele, Senhor, que seja tudo para a honra e glória do teu santo nome, Em Senhor. nome de Jesus. Abençoa, Senhor, cada participante desta noite, Senhor, cada família, Senhor, dos participantes desta live, desta noite, Senhor. Que o Senhor entre com providência, Senhor, na vida de cada um desses participantes, Senhor, na vida de cada familiar, Senhor. Entre com solução de problemas, Senhor, problemas de saúde, problemas financeiros, problemas emocionais, problemas espirituais, Senhor. Que o Senhor venha derramar do teu Santo Espírito, Senhor, na vida de cada um, Senhor. Amém. Derrama da tua unção, Senhor. Derrama do teu óleo, do teu bálsamo, do teu azeite, Senhor. Entra com providência, entra com solução, Senhor. É o que eu te peço, te agradeço. Em nome de Jesus. Obrigada, Senhor, por tudo que foi feito nesta hora, neste momento. Continue, Paizinho, a falar conosco. Continue, Senhor, a ficar no meio de nossas vidas, Senhor. Muito obrigada. Te peço, te agradeço por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada, Denise, de coração, viu? Deus te Obrigada a abençoe. vocês. Foi Desculpa aí lindo. alguma coisa. Que isso, foi lindo mesmo. Obrigadão, viu? E obrigada a todo mundo que estava aí participando conosco. Que Deus abençoe. E Elisa, do Rio Grande do Sul, não vou esquecer mais. Toda vez que eu ver assim, meus doces do bem, eu vou lembrar que é a Elisa do bem do Rio Grande do Sul. Tá bom? Beijo a todo mundo. Obrigada, Tereza. Obrigada a todo mundo, gente. Rosana. Se eu não falei o nome de alguém, me perdoe, mas eu amo todos vocês. Obrigado mesmo pela presença. E eu espero que assim como o Senhor abençoou a vida da Denise, que abençoou a minha vida, abençoe a vida de vocês também. Beijo grande Amém. no coração. Até amanhã, 0659 AM comigo. Beijo. Tchau, galera. Até amanhã.